Olá, gente. Boa tarde para todos vocês que estão aqui com a gente nessa segunda edição do simpósio Convivendo com o Parkinson. Esse fórum tão importante, né, para quem tem Parkinson, para quem convive com quem tem Parkinson, para quem cuida de quem tem Parkinson. Eu queria agradecer demais o convite para mediar essa mesa redonda, porque informação faz parte da minha vida, né? Eu lido com informação, e informação, quando se trata de doença de Parkinson, é algo absolutamente fundamental. E aqui a gente vai ter informação segura, né? De novidades, daquilo que vale, daquilo que não vale. Então, para isso, a gente tem aqui com a gente os neurologistas Mariana Moscovici e Renato Munhoz. Daqui a pouquinho entra aí a doutora Vanessa Milanese, a educadora física Elren Passos, a nutricionista Mariana Burmeister, a fonoaudióloga Angélica Tiggs e a terapeuta ocupacional Andressa Chodur. Então, eu vou falar para vocês o seguinte: vocês podem fazer perguntas pelo nosso chat, e não sei se vai ser possível responder a todas as perguntas. Não fiquem chateados, a gente tem menos de uma hora aqui para essa nossa mesa redonda, então, Renata, para de falar e vamos começar com as perguntas. Doutora Mariana, primeiro te agradecer por ser minha médica e por me guiar aí nesse difícil caminho de tentar superar os desafios da doença de Parkinson. Eu queria que você explicasse para mim qual é o momento certo de fazer a cirurgia de DBS. Porque, por exemplo, no meu caso, eu vou fazer 50 anos. Eu fico me perguntando, quando é que eu devo fazer? Que, que, é, é, que eu devo ticar, por exemplo? O que eu devo ter que me diz que eu posso fazer a cirurgia de DBS e quando deve ser esse momento? Obrigada, Renata, por aceitar participar desse simpósio. É um prazer estar aqui com todos vocês, com todos os participantes, com todo mundo que fez a inscrição. Realmente passar informação sobre a doença de Parkinson aqui no mês de abril, que é o mês da conscientização, é muito importante. Eu acho que todos nós juntos é o que realmente vale a pena, e passando informação de qualidade e informação séria é o que realmente vocês, pacientes, precisam. Bom, indo direto ao ponto, né? Também, Mariana, fale, como você falou, né? Fale pouco, Mariana, fale pouco, Renata. Vou ser direto ao ponto. Falando sobre DBS, que é Deep Brain Stimulation, estimulação cerebral profunda, a cirurgia é utilizada para tratar sintomas da doença de Parkinson, tem o seu timing perfeito para ser realizada. Nós sempre falamos que não pode ser nem muito cedo e nem muito tarde, precisa ter aquela janelinha do meio, onde o paciente está respondendo bem ainda aos medicamentos, ou seja, responde ao medicamento, mas já apresenta alguns efeitos colaterais relacionados a essa medicação e não tem os efeitos, os sintomas de exclusão, não tem uma demência, né, não tem um quadro de agravado de depressão ou algo que realmente vá contraindicar a cirurgia. Nós precisamos, então, para indicar a cirurgia, preencher alguns critérios que o neurologista especialista em distúrbios do movimento vai poder fazer com você. Então, ver se você realmente responde bem aos medicamentos, ver quanto medicamentos você está utilizando, quanto tempo aquele medicamento dura, dentro de outros critérios que vão ser avaliados, sua voz, sua fala, sua marcha, seus objetivos para realizar a cirurgia, para a gente poder ver se você seria uma candidata ou não. Então, existe o timing. Quando o medicamento está funcionando e você tem uma qualidade de vida boa durante todo o dia, ainda não é tempo, porque o seu medicamento está funcionando bioral, não tem por que você submeter a uma cirurgia. Mas no momento em que esses medicamentos estão com um efeito um pouco comprometido, ou já está tomando muito medicamento que está lhe trazendo algum efeito colateral, talvez seja a hora. Acho que o doutor Renato Mas tem uma bastante idade experiência. limite, doutora? Não tem idade limite. Nós falamos aí até, né, preferimos, digamos, abaixo, digamos, dos 75 anos, mas não tem uma idade limite. Inclusive, se faz, por exemplo, a pacientes com tremor essencial, a gente consegue operar pacientes com 80, 82 anos. Então, a idade em si não é limite. O limite é as condições, as comorbidades, as condições físicas de cada paciente. Doutor, Renato, a gente queria entender uma coisa. Por que na cirurgia de DBS, em alguns lugares, é feito só de um lado
e em outros lugares do mundo, por exemplo, é feito dos dois lados do cérebro na mesma cirurgia. Uhum. Primeiro eu agradeço o convite para estar aqui, é um prazer. Mas eu queria só complementar uma coisa que a Mariana falou na resposta dela à pergunta inicial. Então, Renata, eu gostaria muito de dar uma resposta simples sobre o timing da cirurgia, mas infelizmente assim. É, na verdade, a seleção para indicação para esse procedimento é uma seleção que inclui muitas variáveis, né? E são variáveis complexas e não são variáveis fixas, assim. Você não tem, por exemplo, um item para você ticar, assim, para você fazer como que chama, dar um clique ali para preencher. Todos esses itens você tem que tirar uma margem de erro para cima ou para baixo, assim, né? Inclusive idade, inclusive o grau de incapacidade, inclusive o tempo de doença. Então, eu diria que tempo de doença é importante para você confirmar o diagnóstico, né? Idade da pessoa é importante porque a gente sabe que a partir dos 70 anos a resposta não é a ideal mais e os riscos são um pouco maiores, né? Então, a Mariana falou que não existe um limite. Na verdade, eu acho que no papel assim não existe, mas na prática existe, porque é raro você encontrar um paciente que reúna as condições ideais para fazer a cirurgia para ter uma resposta boa a partir de uma certa idade. Eu diria que a partir dos 70, dependendo da pessoa, né? Eu sempre costumo dizer para os meus pacientes que existe o bom 75 e o mau 65, né? De idade. Então, você tem que saber em que grupo você está. Existem estudos que mostram que quanto mais cedo for feita a cirurgia, melhor, né? Vão ser mais anos com melhor qualidade de vida, de modo geral, né? A gente sabe que E essa é uma doença... cirurgia que está evoluindo muito, né, doutor? Muito. E se você estiver envolvido, digamos, nesse loop, assim, da cirurgia, você vai sempre ter o que existe de melhor tecnologicamente, né? Ali, e também você vai aproveitar as técnicas de estimulação de forma melhor, etc. Mas é Mas uma cirurgia ainda muito cara, né? Não é muito está caro, é ainda ao muito caro. alcance de todos É. os pacientes. E o Muito preço caro. dela... E o preço dela não é só o preço do hardware, assim, digamos, né? Do aparelho em si. Tem o preço do treinamento de todo mundo que está envolvido, né? Eu, por exemplo, eu tenho quantos anos de carreira nessa área? Quase 20 anos já. E dedicação total, assim, eu tenho a essa doença, a esse tipo de doença e essa forma de terapia, né? Então, e eu me treino muito, eu gasto muito, eu tenho um custo grande para manter esse meu expertise, digamos assim. A Mariana, a mesma coisa, e todo mundo que está aqui, eu imagino que seja a mesma coisa. A gente Mas tem desculpa, Mariana, só para eu terminar. desculpa, eu. É uma terapia sofisticada, não tem como fugir disso nesse momento no mundo, assim, né? E agora desculpa, só voltar para a pergunta da Renata inicialmente. Isso, da lateralidade. Lateralidade. Então, isso é uma prática individualizada de cada centro, né? Existe uma das coisas que indica a direção infelizmente, digamos, o pagamento, ou, digamos, o custo, né? Quem vai arcar com o custo, né? Então, aqui onde eu trabalho, que é no Canadá, a gente tem o sistema de saúde que cobre, que ele abrange, assim, a cirurgia dos dois lados, e a gente sabe que os pacientes com doença de Parkinson, mais cedo ou mais tarde, vão precisar de cirurgia dos dois lados, mesmo que seja uma forma ainda muito lateralizada para um lado do corpo, mais cedo ou mais tarde vai precisar do outro lado também. Então, Quer dizer, seria mais eficaz fazer logo dos dois lados, dos é dois isso que o lados, senhor está até para dizendo? evitar um risco cirúrgico, um segundo risco cirúrgico, num segundo momento, que talvez a pessoa não esteja mais tão bem, né? Como está naquele momento. Então, é isso, mas existem outros serviços ultra desenvolvidos no mundo, por exemplo, da Universidade da Flórida, da Mariana fez o treinamento dela, que eles costumam fazer um lado só, né, Mariana? Então, e depois faz o outro lado se necessário. Muita Eles gente fazem estagiado. do lado, eles fazem estagiado, o termo que a gente 6 chama. meses de diferença ou esperando realmente que o paciente tenha outros sintomas do outro lado. E Mariana, agora desculpa que vamos voltar porque você ia falar aquela hora daí. Não, desculpa, eu te interrompi. Não, só para falar que você estava falando do custo, que perguntou se custo muito alto, realmente, além de todo o treinamento, todo mundo envolvido, também tem o custo do paciente e muitas vezes se locomover, o tempo desse paciente, mas vale lembrar que estamos falando com o Brasil e que a gente sabe que os planos de saúde cobrem, a grande maioria, e o SUS também. Então, o SUS, diversos hospitais
do Brasil, que estão credenciados, muitos ligados a uma universidade pública, ligados a uma universidade, a um hospital universitário, fazem a cirurgia. Claro que a pessoa entra numa fila, mas, assim, é possível e muitos pacientes do Brasil estão sendo operados pelo SUS. Deixa eu fazer uma pergunta para a Mariana Burmeister, que é nutricionista. Mariana, eu fico me perguntando assim, até que ponto a dieta faz diferença no dia a dia de quem tem Parkinson? O que se deve comer e o que se deve evitar? Certo, Renata. Bom, faz sim diferença, principalmente quando a gente direciona para a saúde intestinal, que é tão importante a gente ter, né, um intestino saudável, né, procurar ter um intestino saudável na doença de Parkinson, assim também como alguns sintomas, né? Então, eu apresentei na minha palestra que uma dieta que nós podemos chamar de padrão mediterrâneo, que tem como base os vegetais, cereais, azeite de oliva, carnes magras, que contêm alimentos com ação antioxidante, né? Então, esses tipos de alimentos tendem a melhorar a intensidade dos sintomas, a reduzir, né, os sintomas. E já uma alimentação que tem muito o padrão de alimentos refinados, gorduras, o excesso de laticínio, certo? Alimentos industrializados e açúcares, né? Esse tipo de alimentação está mais direcionada a piora dos sintomas, né? Então, alguns estudos salientam isso, e eu achei muito importante trazer isso na palestra, certo? E esse tipo de alimentação, mais a base de alimentos refinados, né? Ele contribui mais para um desequilíbrio da microbiota intestinal, né? Então, quer dizer, o açúcar é de fato um vilão para o nosso cérebro? Eu não gosto de dizer é um inimigo. Assim, vamos pensar assim, não vamos ser radical, né? Mas se a gente puder utilizar mais os alimentos integrais, né? E não dar tanta atenção para o açúcar refinado, o açúcar branco, né? Vai ser um grande benefício para o tratamento, com certeza. Maravilha. Deixa eu falar agora com a Elren Passos, que é educadora física. Elren, eu queria saber qual é a diferença entre a malhação que a gente faz, né, sob a supervisão de um educador físico, e a fisioterapia. Em que momento o paciente de Parkinson precisa de fisioterapia? É quando ele tem, de fato, uma lesão? Ou a fisioterapia vai juntinho com a educação física? Então, primeiro, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite da doutora Mariana e parabenizar, né, por esse evento tão importante, já que nós estamos no mês de conscientização da doença de Parkinson. Então, Renata, você fez uma excelente pergunta, porque a educação física e a fisioterapia, elas caminham junto no tratamento da doença de Parkinson, né? Ambas as profissões, elas trabalham com o manejo do cuidado do paciente, da pessoa com Parkinson, envolvendo o movimento. Mas é importante destacar que existem as suas diferenciações. Então, por exemplo, a gente pode perguntar para você qual a sua principal queixa hoje, né, em relação à doença de Parkinson. E você pode dizer, eu tenho uma dor. Então, nesse caso, é mais indicado um fisioterapeuta específico para tratar aquela dor. Porém, a gente sabe que o exercício físico, de forma geral, quando ele é sistematizado e orientado, ele pode ser um modificador dos sintomas da doença de Parkinson. A gente fala isso na palestra, mostrando diversos estudos que mostram quando essa pessoa ela faz exercício de forma orientada ao longo da sua vida, com uma carga de treinamento, né? Ou seja, é preciso que esse exercício seja mais intenso, né? De moderado a intenso. Ela tem uma possível melhora dos sintomas motores e não motores. Já na fisioterapia, ela vai para algo mais específico, então uma dor, algo que, por exemplo, ela está com desequilíbrio, então é importante procurar o fisioterapeuta, mas a gente diz que são áreas que trabalham em conjunto na melhora da qualidade de vida da pessoa com Parkinson. Você falou sobre os tipos de exercícios, eu ia te perguntar isso, quais são os exercícios mais indicados? Ou isso varia de acordo com o grau da doença, a idade do paciente? Certo. Na literatura, a gente ainda não tem um estudo que mostre, olha, esse é o melhor exercício para a doença de Parkinson. Nós costumamos dizer que o melhor exercício é aquele que é feito.
Então, o primeiro ponto é, o que você gosta de fazer? Porque eu posso te trazer a melhor evidência, né, de, por exemplo, a musculação faz bem para o Parkinson, porém, você não gosta de treinar em uma academia, e aí você não vai aderir. Então, a gente prefere orientar o aluno, o paciente, para aquilo que ele gosta de fazer, e, claro, pensando em trabalho de força, que é super importante, já que é uma perda de força ao longo da vida, e também mais acentuado com a doença de Parkinson, trabalho de equilíbrio, de potência, que é essencial, né, para o dia a dia dessa pessoa com Parkinson, e exercícios aeróbios, né? A literatura mostra que exercícios aeróbios, como caminhada nórdica, corrida, exercícios na água, boxe, eles trazem um efeito mais neuroprotetor quando comparado a outras modalidades. Mas eu diria, o que você precisa mais, e tentaria fazer um conjunto, né, de modalidades para que você pudesse ter melhores benefícios na aptidão física de forma geral e especialmente na melhora dos sintomas. Melhor mesmo é não ficar no sofá, é sair do sofá, é fazer qualquer coisa, seja uma caminhada na pracinha, né, do seu bairro, seja você subir a escada até você chegar à sua casa, enfim, qualquer coisa, ou varrer a sua casa, qualquer coisa que você possa fazer, eu acho que é benéfico com relação à doença de Parkinson. Queria falar agora com a Angélica. Desculpa. Não foi à toa que a palestra, né, escolhida aí pelas nossas doutoras e organizadoras foi Movimente-se, como o exercício físico pode modular seus neurônios. Então, Exato. Isso. O grande recado é, você não pode ficar parado, faça aquilo que você gosta, de forma frequente, né, com uma intensidade, de preferência com acompanhamento profissional. De preferência 7 dias por semana, né? Não tem dia de descanso. Vamos lá. Angélica, sobre a fala. No meu caso, a fala é absolutamente primordial, mas eu acho que é para todos nós, né, que precisamos nos comunicar. E aí a gente percebe que, às vezes, dependendo da evolução da doença, a fala fica um pouco mais truncada, ou às vezes fica mais lenta, né? Em que momento a gente precisa da ajuda de um fonoaudiólogo? É no início dos sintomas ou quando isso começa a ficar mais frequente, né? As pessoas começam a perceber e, às vezes, o próprio paciente não percebe que está com uma fala estranha. Muito obrigada, Renata, pela pergunta, obrigada pelo convite, por estar aqui hoje. Então, isso é algo muito importante, essa pergunta que você trouxe, porque muitas vezes nós temos dificuldade em reabilitar esse paciente porque ele chega muito tarde ou quando já está avançada os quadros de voz, de fala e de deglutição, que são queixas que o fonoaudiólogo vai reabilitar. Então, muitas pessoas ainda associam a questão de um fonoaudiólogo somente com articulação, mas os sintomas que vão comprometer né, que o paciente vai ter queixa, eles estão relacionados também à voz, à produção dessa voz, pode estar uma voz mais fraca, uma voz monótona, a questão da articulação, da dicção, da inteligibilidade e a questão da deglutição. Porque a gente vai travando, né? É isso que acontece, né? A gente vai travando também aqui, às vezes tem que fazer uns exercícios assim de soltar a mandíbula, né? Isso mesmo. Hoje nós usamos o termo de disartria ou disartrofonia, que é justamente, assim como acontece em todo o corpo, vai acontecer essa dificuldade. E hoje nós já sabemos sobre a importância da neuroplasticidade, desse comando motor, desse controle motor, que quanto antes você iniciar uma terapia fonoaudiológica, melhor. Não é necessário ter queixas, é importante começar em quadros leves, para que a gente aproveite ainda essa neuroplasticidade, que a gente aproveite o aprendizado motor e aprimorar as questões da fala, da dicção, aprender, identificar questões da deglutição, para que quando o paciente, para que não aconteça de chegar quando já está com aspiração, com dificuldade em falar, que a família não compreende, que já está comprometendo a socialização desse paciente. Então, é muito importante que comece antes, né? Não quando já está em quadros mais avançados. Angélica, você podia dar uma dica para evitar engasgos? Então, nós fazemos uma avaliação, né, na questão de Parkinson, uma avaliação completa da disfagia,
Tem exames específicos, exames mais clínicos, mas é importante sempre sentar na mesa, eu vou me concentrar agora para me alimentar bem, vou mastigar bem os alimentos, muitas vezes evitar alimentos que tenham grãos muito soltos, como com farelo, farofa, porque são mais difíceis de a gente ter um controle motor de mandar um alimento. Então, sempre mastigar bem o alimento, fazer múltiplas deglutições, deglutir com força, e assim evitar que o alimento fique parado, que a gente chama de estase, ou que que chegue a penetrar, que chegue a ficar em nível das cordas vocais, ou até mesmo ter uma aspiração. Claro que é com o decorrer que alguns pacientes podem vir a ter disfagia, que é a dificuldade em se alimentar, mas isso já é um modo de você evitar, prestando atenção na alimentação, procurar se alimentar sempre sentado, sem distrações, mastigar bem os alimentos, estar presente naquele momento. E, claro, se tiver queixa de deglutição, converse com o seu médico, procure conversar com ele, para ele indicar uma fonoaudióloga, fazer uma avaliação completa e aí identificar se está com um quadro de disfagia ou não. Essa equipe multidisciplinar também envolve os terapeutas ocupacionais, e a Andressa está aqui com a gente. Eu queria saber de ti, Andressa, como é que a gente pode garantir a eficiência, né, da implementação dos equipamentos de tecnologia assistiva, né, no dia a dia dos pacientes? Porque muita gente fica assim, sei lá, envergonhada de usar, né? Uhum. Boa tarde, Renata. Gostaria de agradecer aqui mais uma vez o convite da doutora Mariana, de toda a comissão organizadora, para poder falar sobre esse tema que ainda é um pouco desconhecido, digamos assim, mas muito eficaz para aumentar a funcionalidade, né, dos pacientes nas ocupações cotidianas. Eu acho que vários outros palestrantes aqui mencionaram a importância disso, né? Ter independência, ter funcionalidade nas ocupações cotidianas é critério de qualidade de vida. Muitas vezes a gente só valoriza isso que seria o básico do dia a dia, né? As atividades básicas do dia a dia, quando não são mais capazes de serem realizadas. Então, como a doutora Angélica falou, para a terapia ocupacional, muitas vezes os pacientes chegam tardiamente. Eu atendo pacientes com Parkinson há 17 anos e eu vejo isso toda semana. Quando não tem a reabilitação, está muito dificultada, o paciente procura ajuda. Então, seria importante, né, antes de mais nada, Renata, a gente levantar aí a importância do tratamento precoce. Uma doença neurodegenerativa que, né, ainda não há uma eficácia de cura, um tratamento curativo, é uma doença que vai estar em progressão, mas lembrando que diagnóstico não é destino, então quanto antes esse paciente procurar ajuda, iniciar o tratamento precoce, certamente essa neuroplasticidade vai ser aprimorada, desenvolvida e os exercícios serão mais eficazes. Aí agora respondendo mais diretamente sua pergunta sobre a eficácia de implementar esses recursos no dia a dia. Primeiro, uma boa avaliação do terapeuta ocupacional, uma análise da atividade. Vamos usar um exemplo aqui que foi muito falado na minha palestra, a alimentação, por exemplo. A alimentação faz parte da vida de todo mundo, desde uma atividade de autocuidado até um momento de socialização. Ir para um restaurante que você gosta muito, em Paris, digamos. Então, esse ato de alimentar-se é uma atividade básica, mas é uma atividade que ela estrutura um cotidiano saudável. Primeiro, avaliar em qual momento da alimentação está essa dificuldade. É no cortar? É no segurar o talher? É no levar até a boca? Onde está tendo, né, a dificuldade? Qual músculo está comprometido? Muitas vezes, os parkinsonianos mascaram a limitação de alguns movimentos. Por exemplo, o levar o alimento até a boca, pode haver uma rigidez de punho que está mascarada pelo movimento do ombro que está sendo bem executado. Mas é aquela rigidez de punho que está fazendo com que o paciente derrube. Então, às vezes, um talher angulado pode ser
resolutivo para esse problema e ele vai parar de derrubar alimentos. Enquanto, em relação ao constrangimento, né, e a implementação desses utensílios no dia a dia, é importante também que o terapeuta ocupacional esteja familiarizado em relação à avaliação do histórico ocupacional desse paciente. Por exemplo, eu atendia um paciente jovem que era motociclista, né, gostava de motos, de Harley, rock and roll, e para ele a gente fez uma órtese de corino preto. Então, a órtese dele mais parecia uma luva de motoqueiro do que uma órtese. E para ele, a questão estética fez muito sentido e isso trouxe, né, uma adesão melhor ao recurso. Recentemente, a Megan Fox foi vista com uma órtese pink num evento onde ela precisou usar um estabilizador de punho. E eu acho que trazer isso para a mídia, trazer isso também, né, de forma assim, menos culturalmente começar a inserir esses utensílios no dia a dia, também desmistifica um pouco. Agora, para a eficácia do funcionamento, uma avaliação do terapeuta ocupacional, uma prescrição correta em cima de marcadores anatômicos, de controle motor, de biomecânica, e ajustes e reavaliações periódicas para garantir que esse desempenho com o utensílio seja eficaz. Eu acho que, em resumo, é isso, é bastante coisa, mas assim, para tentar ser sucinta, é basicamente isso. E a tecnologia está aí a nosso serviço, né? Doutora Mariana, eu queria falar sobre neuromodulação, que não é uma coisa nova, mas volta e meia volta aí à mídia, por alguma razão, não sei qual é. Mas, enfim, isso de fato funciona? Funciona para todos? O que é a neuromodulação? Bom, neuromodulação significa modular o cérebro de alguma maneira. A gente pode neuromodular com... O que é modular o cérebro? Para quem é leigo. Seria você mudar, digamos, ou inibir ou excitar certas células neuronais e fazer um funcionamento, digamos, um pouco... procurar estabilizar o funcionamento do cérebro dependendo do que você quiser, dependendo do seu sintoma. Existe a neuromodulação, você pode fazer neuromodulação de qualquer maneira. Então, de forma química, através de medicamentos, a gente está neuromodulando o cérebro, de forma, como a gente fala, deep brain stimulation, que é estimulação cerebral profunda, que você está estimulando diretamente, né, com uma forma elétrica, aquele cérebro, e também nós podemos fazer, que eu acho que essa é a sua pergunta sobre a neuromodulação não invasiva, que nós podemos modular através de uma energia que é passada através de um coil, de um equipamento, diretamente da parte de fora, digamos, do crânio, e tentar mandar ondas e energia para dentro do cérebro para tentar estabilizar alguns sintomas que estão incomodando o paciente. Na doença de Parkinson... Melhora? Atua em algum sintoma específico mais? Então, eu não trabalho especificamente com neuromodulação não invasiva. No Brasil, quem trabalha, então, tem alguns... Se trabalha muito na questão psiquiátrica, então, muitos psiquiatras trabalham para depressão, para ansiedade. Então, é utilizada a neuromodulação não invasiva, principalmente na parte psiquiátrica, mas existem fisioterapeutas, fonos, que trabalham com a neuromodulação não invasiva e que aparentemente funciona. Normalmente, eles têm também um critério de inclusão, e quando se faz essa neuromodulação, ao mesmo tempo se faz a terapia de fisioterapia, né, de fisioterapia ao mesmo tempo da neuromodulação, se faz a fono, né, a terapia de fono ao mesmo tempo, e a gente acredita que pode melhorar para os pacientes de Parkinson, principalmente a parte de marcha, a parte de rigidez, mas não todos os sintomas. São feitas diversas sessões, então muitas vezes o profissional faz algumas 4, 5 sessões e vê se o paciente tem uma resposta ou não, e depois com isso segue-se um protocolo de neuromodulação. Eu não sei se a Ellen tem mais informação sobre neuromodulação, se vocês fazem por aí? Não, eu não trabalho com neuromodulação, mas no laboratório onde eu fiz o doutorado, a gente tinha pesquisas que estavam começando, iniciando, né? Mas sempre associado à fisioterapia, né? Porque parece que quando a estimulação está associada com o movimento específico, tu tem melhoras mais eficientes, né? Especialmente sobre a marcha. E quando você faz essa neuromodulação, você consegue ativar, digamos, certas partes do cérebro específicas para aquela pessoa. Então, esse profissional que trabalha com a neuromodulação, ele consegue identificar seu córtex motor, seu parietal, qual parte do cérebro
que ele vai modular para que aquele paciente tenha uma resposta. E mal não faz? Então, tudo tem, né, seus efeitos colaterais, mas, no geral, é uma terapia bastante segura, quando bem feita e com um profissional capacitado a fazer isso. E realmente existem estudos muito sérios, né, científicos muito sérios, em diversos centros do mundo, então realmente é uma terapia séria, que, se bem realizada, pode sim trazer bons resultados. Mas normalmente eles são uns resultados, digamos, temporários. Então, melhora aquele tempo, depois o paciente precisa fazer algumas neuromodulações de manutenção. Doutor Renato, uma neura de todo paciente, aposto que está aqui nos ouvindo, de toda pessoa que tem Parkinson. A minha saúde é mais frágil por ter doença de Parkinson? Eu sou propensa a ter outras doenças? Não, isso é uma pergunta super boa. E a resposta também não é uma resposta direta, exatamente. Porque eu acho que, secundariamente, o paciente pode ficar mais vulnerável porque ele talvez se exercite menos, porque talvez ele tenha uma vida mais limitada de modo geral, né? Então ele não se, digamos assim, ele não faz a exposição que nós fazemos no dia a dia, que nos mantém, de certa forma, um pouco mais saudáveis, né? Então, esse seria, talvez, indiretamente a propensão que eu estou falando. Mas, por outro lado, não existe, no decorrer da história da doença, na história científica da doença, eu quero dizer, existiam vários questionamentos sobre se a pessoa com doença de Parkinson estava propensa a ter, por exemplo, pressão alta, ou ter um AVC, ou ter um infarto do miocárdio, ou ter um câncer. Câncer de pele, sim, né? Câncer de pele, a gente sabe que isso sim. é uma coisa bem debatida. É o melanoma só melanoma que parece que existe um risco um pouco maior. Mas é um risco bem pequeno e na verdade, não é bem debatido isso, se isso realmente é uma coisa significativa. Mas outras coisas, Que bom. todas as outras coisas, assim, por exemplo, como eu mencionei, pressão alta, diabetes, hipotireoidismo, doenças autoimunes, tumores, câncer, nada disso tem uma relação com a doença de Parkinson por si só. Ótimo, é excelente ouvir isso do senhor, porque, assim, no momento em que a gente descobre que a gente, enfim, que a gente foi diagnosticado com a doença de Parkinson, todo mundo vai para a internet e fica buscando. E esses sites falam coisas horrorosas, você fica absolutamente, você já está, né, sob o impacto de uma notícia dessa, e você ainda vê as coisas absurdas que os sites escrevem, enfim, fique longe da internet nesse sentido. E aí eu pergunto para a Mariana, a gente sabe que a pessoa com Parkinson ela tem que, volta e meia, fazer suplementação de vitaminas, né? Que tipo de suplemento? Quais são os mais indicados e os mais usados nos pacientes de Parkinson? Assim, a questão da suplementação, ela não existe um consenso, né, estabelecido. Existem algumas linhas mais da nutrição funcional, que acabam suplementando mais alguns nutrientes, vitaminas e minerais, né, e uma nutrição mais tradicional. Mas, enfim, o que eu acho que é muito interessante a gente salientar é principalmente a questão da suplementação do ômega 3, né? E antes da suplementação das vitaminas e minerais, vitamina C, E e A, minerais como zinco, cobre, selênio, magnésio, né? Então, antes de fazer essa suplementação, que são, digamos assim, os micronutrientes que estão em destaques, verificar com o seu nutricionista, com o seu médico, a análise do exame de sangue. Porque o que ocorre é muitas pessoas fazerem uma suplementação sem ter uma necessidade de suplementação, certo? Vai na loja e compra, né? Sai comprando vitamina. Exatamente. Então, verificar a necessidade, verificar o que realmente está com o que você apresenta de carência para fazer uma prescrição individualizada. A suplementação é uma coisa muito séria, né? Então, a gente sabe que também tem laboratórios que são ótimos, tem laboratórios também que não são tão indicados, né? E a gente tem muito essa venda de produtos avulsos em farmácia, a pessoa não precisa de nenhuma receita para comprar, e acaba comprando em excesso. E uma das questões que eu quero salientar, que é muito importante, que já
no início de consulta com alguns pacientes, às vezes eles me passam alguma suplementação e eles tomam suplementos diferentes que às vezes tem zinco em 3 tipos de suplementos, entende? Então ele está fazendo uma dose muito mais elevada do que o necessário de zinco, tá? Então, assim, de suplementação, eu acho que é muito individualizada, a gente tem que verificar principalmente dessas vitaminas e minerais que eu falei, né? Ômega 3, e também pensar nas fibras prebióticas, que são muito importantes para o nosso intestino, e também em algum outro momento os probióticos também. Ótimo, Angélica, vamos falar sobre pneumonia por aspiração, que é perigosíssimo. Eu queria saber de você se é possível o familiar ou o cuidador identificar precocemente esse quadro para evitar complicações maiores. Ah, sim, é importante, né, quando um paciente tem uma queixa, uma dificuldade de deglutição, tem outras coisas antes de acontecer uma pneumonia. Então, a pessoa pode ter engasgos, ela pode ter a sensação de um bolo parado, de alimento parado, ele vai ter um comprometimento. Então, até chegar esse momento de ter uma pneumonia, de ter uma aspiração, ele já passou por vários momentos de queixa na fala, de queixa na voz. Então, é importante que esteja atento, né? Até os médicos aqui têm muito mais respaldo para falar sobre a queixa de pneumonia, porque ele vai ter febre, vai ter outros sintomas mais relacionados à disfagia. A pessoa que vai ter disfagia, ela vai ter engasgos, tosse, está ali bebendo água, que é mais difícil. É mais fácil nós nos termos engasgos com água do que com um alimento. Porque é como se eu colocasse a água aqui na minha mão, vai ser muito mais difícil de segurar a água do que um alimento. Isso, vamos pensar que essa mão é a minha língua. Quando eu lanço esse alimento, né, para trás ou a água, eu estou preparando, estou mastigando. É mais fácil antes de eu engolir, já ter escapado o alimento para trás. E aí, nesse momento, a minha laringe está aberta e eu posso ter uma situação de penetração ou de ir para o meu pulmão. Então, eu posso já, nesse momento, ter tosse antes de eu engolir. Então, são vários sintomas que os cuidadores, que os pacientes, né, vão já sentir antes de ter um quadro aí de pneumonia. Mas vamos dizer, está tendo engasgos, tosse, teve quadro de pneumonia, precisa sendo investigado, sim, um quadro de disfagia. Precisa fazer uma avaliação completa com o fonoaudiólogo, um videodeglutograma. Tem 2 tipos específicos, que são padrões ouro aí da avaliação de disfagia. Então, sim, tem que ser investigado nos primeiros sintomas já. Ô, Elren, você falou da importância da musculação, né? Para a gente ter músculo, a gente vai perdendo a força nos nossos membros superiores e inferiores também com a doença de Parkinson. Só que tem muitos pacientes que, quando fazem musculação, ficam com mais rigidez e até de piora do tremor. Por que isso acontece e aí o que fazer? Excelente pergunta. Uma das grandes questões que a gente discute na prescrição do treinamento, né, do exercício para a pessoa com Parkinson é exatamente esse conforto, né, o pós-exercício. E muitas vezes na musculação, né, acaba se priorizando muito a carga em vez da função. Então, nesses casos, quando o paciente sente mais dor ou sente que está aumentando a rigidez, a gente indica, né, trocar de modalidade. Então, para pacientes que têm muitas dores e rigidez, a gente indica os exercícios na água, como o jogging aquático, a hidroterapia, porque a água já tem uma propriedade ali de relaxamento que ajuda também no alívio da dor e também na redução dessa espasticidade. E a trazer outros exercícios, como a dança, o boxe, né, algo que possa ser mais prazeroso para que esse paciente ele continue no exercício, né, e tenha os benefícios. Então, é possível treinar força sem estar no salão de musculação. Então, com o próprio peso do corpo, com elásticos, com teraband. Uma cadeira, né? Uma cadeira, sentar e levantar.
Então, tem exercícios mais funcionais que você vai estar trabalhando a força e a potência e não necessariamente precisa de uma carga tão exagerada. Porque muitas vezes só o peso do corpo para essa pessoa que às vezes não está acostumada a fazer exercício já é uma sobrecarga muito grande. Então, o ideal é realmente ir dosando, né, essas cargas de treinamento para que o paciente não fique com dor e não volte nunca mais. E sempre que acontecer, é importante sempre relatar ao seu professor de educação física, ao seu fisioterapeuta, para que possa ir dosando também essa quantidade de cargas. E outro aspecto que eu falo também para os meus alunos e pacientes é o seguinte: às vezes esse paciente ele faz a fisioterapia, faz a educação física, faz 50 mil atividades e ele não tem o tempo de descanso. E embora você falou ali 7 vezes por semana. 7 dias por semana. Mas quem fala isso para mim é a doutora Mariana, olha, eu vou pagar o dia da semana inteira. Mas desde que tenha um descanso necessário, porque às vezes acaba tendo sobreposição de atividade. Claro. Então, por exemplo, eu já tive pacientes que vêm da fisioterapia para fazer uma caminhada nórdica. Ele já vem cansado, já vem com nível de fadiga, então ele vai ficar mais fadigado ainda. Então, conversar com os profissionais envolvidos é muito importante para o bem-estar do paciente. Então, tem que ter o tempo de descanso também, né? Isso, organizar bem essas agendas, perguntar sempre sobre o conforto. Então, isso tem que ser sempre conversado com o fisioterapeuta, com o professor de educação física e principalmente com os familiares e com o paciente. Estamos quase acabando o nosso tempo aqui. Quero fazer mais uma perguntinha para a Andressa. Estamos falando de peso, né? Eu queria saber qual é o limite de peso para o paciente usar em talheres e em outros utensílios também, para acabar não causando dor ou fadiga, mesmo melhorando, por exemplo, o tremor. Excelente pergunta, Renata. Essa pergunta ela aparece muitas vezes quando eu estou ministrando cursos, palestras para terapeutas ocupacionais, inclusive. Na doença de Parkinson é um pouco mito isso de que o uso do peso é diretamente proporcional ao controle desses sintomas, né, de movimentos involuntários. Por quê? Porque o parkinsoniano, muitas vezes, ele já tem dores crônicas e fadiga crônica. Então, se a gente aumentar muito o peso e a força que ele vai precisar fazer para realizar esses movimentos cotidianos, vai exacerbar esses outros sintomas não motores que vão ser muito prejudiciais também para a qualidade de vida do paciente. Qual seria o segredo, entre aspas, assim, né? Não tem uma unanimidade também na literatura sobre o limite desse peso a ser utilizado. Eu não passaria de 100 gramas, 200 gramas, tá? Mas aí, junto com o peso, a gente pode utilizar, depois de uma avaliação, né, adequada, para que lado é o tremor, em que ângulo, né, falando de forma assim, mais didática. A gente pode utilizar limitadores de articulação, barras que tenham uma flexibilidade, tá? Um termoplástico, por exemplo, e um outro material que traz um resultado bem interessante são as órteses de neoprene. O neoprene ele é como se fosse um material emborrachado que faz uma certa compressão. Então, o uso do limitador de articulação com um peso leve para melhorar o controle motor, com o neoprene que faz essa leve compressão e traz o que a gente chama de uma estimulação da propriocepção, que também faz parte da nossa integração sensorial. Essas 3 combinações elas trazem um resultado muito mais eficaz e funcional. Então, não é só o peso para o Parkinson, tem que ter esse olhar integrativo, né, sobre as articulações ali que estão com limitação de movimento. Olha, a doutora Vanessa Milanese acabou de chegar aqui nos nossos últimos 5 minutinhos. Vou aproveitar a sua presença, doutora, para fazer uma pergunta sobre dor, né? Porque a gente sempre se pergunta se essa dor que eu sinto é uma dor causada por outra coisa ou é uma dor do Parkinson? Quer dizer, exemplo, dor nas articulações, às vezes por causa da rigidez, da dor nos dedinhos e tal. Como é que a gente identifica se é uma dor do Parkinson ou não é uma dor do Parkinson? Excelente, Renata.
boa tarde, quase boa noite, né, aí para todos no Brasil. Desculpa por só conseguir entrar agora, que acabei de sair de um curso que eu estava dando aula aqui no Colorado. Mas, assim, excelente a pergunta. Isso é algo que realmente a gente vê no nosso dia a dia, né? Esse tipo de dificuldade de diferenciar se está existindo um problema ou se está relacionada à dor por conta da rigidez na doença de Parkinson. E algo que é bastante importante de verificar é se a dor está aparecendo em que você está em on. Então, se quando você toma medicação, que a sua medicação está otimizada, aquela dor ainda está ali, tá? Então, se ela está ali, no momento que você está em on, então vale a pena investigar, então vale a pena avaliar essa articulação. Por exemplo, a dor lombar é algo que acontece bastante de ter incômodo, a dor supraescapular também é algo que sente bastante de ser, é bem comum. Então, é algo que vale a pena, não pode, assim, colocar tudo por conta da doença de Parkinson, não, é importante ter esse pensamento que a gente precisa tanto cuidar e fortalecer a musculatura paravertebral, né, para não sobrecarregar a nossa coluna e até para preparar a coluna para o que vem por aí nos próximos anos. Isso todo mundo deve fazer quem tem doença de Parkinson acaba tendo um cuidado extra, digamos, acaba sendo importante ter um cuidado extra, como já foi muito bem falado aqui durante esse encontro, né, sobre a importância do exercício físico e tudo mais. Mas uma dica que eu daria é isso, é observar no seu dia a dia, né, anotar, que horas que a dor está vindo mais forte, mais intensa. Está sendo no momento que eu estou em off? Está sendo no momento que eu estou em on? Então, conseguindo observar esse detalhe, acaba trazendo informações para a gente. E aí, a partir disso, a gente precisa avaliar, né, se essa dor mesmo, se está tendo alteração em algum nervo, né, que é a dor neuropática, como eu comentei na aula, se está irradiando, né, para algum lugar, se está queimando, como que é. Então, é bem importante fazer toda essa avaliação aí em conjunto. A gente poderia ficar aqui 3, 4 horas falando sobre doença de Parkinson, né? Conversando com cada um de vocês, especialistas maravilhosos. Então, eu queria agradecer muito a doutora Mariana Moscovici, doutor Renato Munhoz, doutora Vanessa Milanese, a Elren Passos, a Mariana Burmeister, a Angélica Tiggs e a Andressa Chodur, perdão, Andressa, por esse momento tão bacana aqui, que eu tenho certeza que todo mundo acompanhou e curtiu e aproveitou todas as dicas que vocês deram. E agora a gente vai para o evento de encerramento do simpósio, com o Bater a Parkinson, que eles vão tocar uma música para a gente ao vivo, tá? Então, olha, um beijo para vocês, celebremos o mês de abril, que esse é o nosso mês. Um beijo a todos. Fiquem com Obrigada. Deus. Boa noite. Tchau, tchau. Saúde. Muito obrigada, Saúde Renata. pra gente. Um abraço. Beijo, Tchau, pessoal. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau. Acho que finalizamos, Leissa. O pessoal do Batera já está aí. Já já eles vão tocar. Acho que acabamos por aqui. O pessoal do Batera agora vai tocar. Eles vão passar nessa sala, vão passar a tocar bateria ao vivo. Então, nós podemos sair. Muito obrigada, pessoal. Tenham todos um bom final de dia. Resto do final de semana. Até mais. Tchau, tchau. Olá, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, é uma honra muito grande. Sou Vanessa Gomes, do Instituto Batera Superação Parkinson. O nosso lema é superação,
né? Não é fácil, como a gente já está cansado de saber, como a gente viu durante esse evento, conviver com a doença de Parkinson, mas é possível superar todos os desafios. E no Instituto não sou eu sozinha, né? Tem o Batera, que ele vai mostrar para vocês como é importante fazer o que nos dá prazer, as coisas que nos traz alegria. Ele vai mostrar o quão forte isso é e vai mostrar a sua superação. Viram? A gente vence os nossos limites. André, vem cá. A gente vence os nossos limites durante a execução da música, né? O André não foi ensaiado, perdeu a baqueta, correu e já trocou outra. Lentidão de movimentos não existe nesse momento. Vem cá, André. Vai falar daí? Boa noite, pessoal. Estou um pouquinho ofegante, mas isso é o trabalho que a gente faz. E eu queria convidar todos aqui para, se puderem, participar de alguns cursos que a gente vai prestar, né, de bateria online, e falar que nós estamos muito felizes com o convite de estar participando aqui e mostrando um pouco do que a música pode fazer em relação à doença de Parkinson e quaisquer outras doenças também, né? E é isso, eu estou cansado. Agradecemos a esse tão importante simpósio, a doutora Mariana, todas as pessoas responsáveis. Damos graças a Deus pela vida de vocês, que proporciona tanto cuidado, tanto carinho com a nossa causa, né? E é isso aí, pessoal. Muito obrigada e até o terceiro simpósio, né, André? É isso. Provavelmente terá o terceiro, quarto e muito mais, né? E é isso, gente. Obrigado. Obrigado à parte técnica aqui do estúdio, porque sem o Pedro Costa não haveria da gente fazer isso, tá bom? Um beijão para vocês e até o próximo. Tamo junto com Batera. Tamo junto com Batera.